Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos estudar a fonte de alimentação do televisor Sanyo, modelo DP55441. É um televisor de 55 polegadas que a Sanyo lançou alguns anos atrás aí no mercado, um televisor LCD. Então pessoal, aqui eu fiz algumas anotações na fonte dessa TV para facilitar, mas antes de começar a aula, deixa eu lembrar para vocês que para quem está querendo começar a estudar televisor LCD, não sabe como funciona, quer começar a estudar, nós temos uma super promoção aí na descrição do vídeo. Nós temos um curso de TV LCD para iniciantes com super preço, dá uma olhadinha aí na descrição. E também, pessoal, eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo esse esquema com essas anotações todas que eu fiz aqui, tá? Que eu vou usar para explicar para vocês como funciona a fonte desta TV. Então, pessoal, aqui a fonte começa aqui pela entrada de rede, fusível, o termistor aqui, esses componentes que formam o filtro de rede, a ponte retificadora. Aqui nós temos 3 pontos onde vai ser extraído tensão AC para alguns locais aí da fonte de alimentação que vão servir como proteção e como identificação da rede, para ver se a rede está dentro do valor normal. Essa TV ela pode funcionar com a rede elétrica de 90 a 240 volts automática, ou seja, ela é bivolt automático de 90 a 240 volts. Então aqui da ponte retificadora sai uma tensão ainda retificada, 110 ou 220 volts. Essa tensão vai passar pelo circuito PFC, que é o corretor do fator de potência, que eu já expliquei isso em outro vídeo do canal. O circuito PFC aqui é formado pelo CI gerador de PWM, aqui o sinal de PWM que sai dele, passa por esses 2 transistores buffers que dão ganho de corrente no sinal, e aí vão entrar nos gates desses 2 MOSFETs aqui que estão em paralelo para dividir a corrente. Esses MOSFETs vão chavear ao mesmo tempo essa bobina aqui, que vai ser a bobina reforçadora da tensão. Então como é que funciona? Quando os gates dos MOSFETs estão em nível alto, eles conduzem, passa a corrente por eles, pela bobina, e a bobina cria um campo magnético e armazena energia. Quando os gates estão em nível baixo, os MOSFETs desligam, e aí a energia da bobina se soma com a tensão da ponte retificadora, passa por esses diodos aqui, e vão resultar numa tensão contínua, já filtrada aqui de 400 volts aproximadamente. Essa tensão de 400 volts vai ser usada para alimentar tanto a fonte principal, que é essa daqui de cima, quanto a fonte de standby, que é essa daqui de baixo. Tá? Agora, se a rede for 110 ou 220, isso vai alterar a frequência e a largura dos pulsos de PWM que serão enviados a esses MOSFETs. Se a rede for 110, como 110 é uma tensão bem menor do que 400 volts, então esses MOSFETs têm uma largura de pulsos maiores no gate, então eles ficam conduzindo por mais tempo para armazenar mais energia aqui na bobina, de modo que quando eles cortarem, a quantidade de energia armazenada da bobina, somado à tensão de 110 volts, vai resultar aqui em 400 volts. Agora, quando a rede for 220, daí os pulsos entregues aqui nos gates desses MOSFETs são mais estreitos. Os MOSFETs vão ficar menos tempo conduzindo, e aí vai armazenar menos energia na bobina, de modo que aqui eu vou ter outra vez os 400 volts. Então eu tenho os 400 volts aqui independente se a rede é 110 ou 220, na verdade de 90 a 240 volts. Quando esse circuito aqui não funciona, o circuito PFC não funciona, daí aqui eu não vou ter mais os 400 volts, eu vou ter uma tensão que é a rede mais uns 40% aproximadamente, que é a carga do capacitor eletrolítico de filtro, que aqui no caso são 2 em paralelo. Então eu posso ter aqui 160 volts mais ou menos se a rede for 110 ou 320 volts se a rede for 220. Mas com esse circuito funcionando eu vou ter aqui os 400 volts. Bom, essa tensão de 400 volts, como eu falei para vocês, vai ser enviada aqui para a fonte principal. A fonte principal tem 2 MOSFET chaveadores cujos gates vão ligados nesse CI, que é um gerador de PWM. Ele gera o sinal de PWM que sai por 2 pinos, o VGH, Voltage Gate Height, e o VGL, Voltage Gate Low. Esse PWM vai polarizar o gate do MOSFET de cima e esse outro gate do MOSFET de baixo via esses 2 transistores que fazem um ganho de corrente. Então eu pintei de 2 cores diferentes aqui, ó. O pulso do PWM que vai no transistor de cima é invertido em relação ao transistor de baixo.
Quando o transistor de cima está nível alto, o transistor de baixo está em nível baixo e vice-versa. Então, supondo que o transistor de cima está em nível alto, vai circular uma corrente por ele no sentido dessa seta, vai passar corrente pelo primário do transformador Chopper, ele vai criar um campo magnético, armazenar energia e também vai ser armazenada energia nesse capacitor aqui, carga nesse capacitor. Quando inverte o pulso, o de cima está baixo, de baixo está em nível alto, então aí vai conduzir o transistor de cima fica desligado, de baixo conduz corrente passando no sentido da seta, ó, tá vendo? De outra cor. Então o que acontece? Vai descarregar esse capacitor e a energia que tinha sido armazenada no primário do Chopper vai transferir para o secundário e vai gerar tensão nos secundários. Então, em resumo, o transistor de cima, quando está conduzindo, armazena energia no primário. E o transistor de baixo, quando ele está conduzindo, ele inverte o sentido da corrente e a energia do primário é transferida para o secundário em forma de tensão. Então, se o transistor de cima ficar mais tempo conduzindo, vai armazenar mais energia e vai ter mais tensão aqui no secundário. Se o transistor de cima fica menos tempo conduzindo, vai armazenar menos energia e vai ter menos tensão no secundário. Normalmente, esses dois transistores, eles conduzem e cortam mais ou menos no mesmo intervalo de tempo. Eles trabalham mais ou menos sincronizados para que no secundário do Chopper eu obter as tensões que vão alimentar o televisor. Eu tenho aqui ó, a tensão de 24 volts em duas linhas, que é para alimentar o áudio da TV e mais algum outro circuito. Observem que essas linhas são de alta corrente, 10.8 aqui, amperes, e 0.85. Se a gente somar essas duas linhas aqui, dá aproximadamente quase 12 amperes de corrente de limite. Para um diodo só, 12 amperes é muita coisa, precisaria ser um diodo muito grande, muito forte, muito parrudo. Então, é por isso que nós temos aqui, ó, para a linha de 24 volts, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 diodos em paralelo. Então, se eu chegar no limite de 12 amperes, para essa via aqui, essas duas vias, eu tenho 2 amperes para cada um. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, aqui, 2 nesses dois diodos aqui. 2 amperes para cada um. Já a linha de 12 volts, que vai alimentar outras partes da TV, é só 1 ampere de corrente de limite. Então aqui, 2 diodos, meio ampere para cada um, que eles dividem a corrente. Então são 6 diodos para a linha de 24 volts, dividindo aí uma corrente máxima de 12 amperes, e 2 diodos para a linha de 12 volts, dividindo o máximo aí de 1 ampere. Isso aqui é a fonte principal da TV, ela funciona desse modo. Aqui embaixo eu tenho a fonte de standby. A fonte de standby ela tem um circuito integrado, dentro dele está o oscilador de PWM e o MOSFET. Então quando chega nele a tensão de 400 volts, aqui dentro do CI tem uma fonte interna de corrente que vai carregar esse capacitor aqui embaixo. Quando chega num determinado valor, a fonte começa a oscilar, começa a gerar o PWM, começa a chavear o MOSFET e aí eu vou ter a variação de corrente aqui no primário do transformador, vai aparecer a tensão aqui nesse enrolamento. E aí eu vou ter esse enrolamento, ele fornece uma tensão de 15 volts que vai manter o pino VCC do CI alimentado. E aqui é a mesma coisa do de cima, a diferença é que aqui eu tenho um transistor só. Quando os pulsos são mais largos no gate, o transistor fica conduzindo mais tempo, armazena mais energia no primário. E quando o transistor MOSFET cortar, no secundário eu vou ter mais tensão. Se o pulso estreitar, o transistor vai armazenar menos energia quando ele conduz aqui no primário e no secundário eu vou ter uma tensão menor. Então aqui o snubber, esse circuito aqui, que impede com que esses pulsos queimem o MOSFET ou vão para outra parte da TV. Aqui eu tenho aqui esse circuito aqui, ele não precisa do snubber porque aqui no caso ele não fica com energia armazenada porque como eu tenho dois transistores conduzindo o tempo todo, hora um e hora outro, então eu não vou ter muita energia armazenada no primário do transformador. Mas aqui eu tenho um circuitinho snubber. Então aqui no secundário eu tenho uma linha de 5 volts, 2 amperes, né? 2 diodos em paralelo, 1 ampere para cada um, belezinha. Agora nós vamos falar a respeito dos circuitos de feedback. Eu fiz umas legendas aqui embaixo, ó. Os feedbacks estão pintados de verde e azul. O verde é o feedback para a fonte principal, e o azul feedback para a fonte standby. Assim, eu pintei os PWMs, no caso da fonte do PFC e na fonte principal. Na fonte do standby eu não pintei porque o PWM já é dentro do integrado, já entregue ao transistor. Não tem uma linha saindo do PWM dele. Então aqui eu tenho feedback, o verde da fonte principal e o azul da fonte standby. Vamos ver como é que funciona aqui o lance. O verde está aqui, ó.
Eu tenho a tensão de 12 e 24 volts que vão para o TL431, amplificador de erro. Lembra que esse CI ele tem um terminal de controle que ele tem que manter 2,5 volts. Para isso, ele pode aumentar ou diminuir a corrente por dentro dele. Qual que é a ideia? Se a fonte aumentar por algum motivo, ou por aumento da rede, ou por diminuição da carga, a carga consome menos, a tendência da fonte é aumentar, então vai aumentar a tensão nesse ponto aqui. Como a tendência dele é manter os 2,5 volts, então para ele manter os 2,5 volts, ele vai aumentar a corrente por dentro dele e vai acender mais forte o LED. Esse LED aqui, do fotoacoplador, a outra parte dele está aqui, ó. Ele vai acender mais forte esse LED aqui, vai mais luz para a base desse transistor. O transistor vai conduzir mais corrente e vai reduzir a tensão no pino de feedback. Reduzindo a tensão, ele vai reduzir a largura do pulso do transistor de cima. E lembre-se que, reduzindo a largura do transistor de cima, armazena menos energia. Quando o transistor de baixo conduzir, vai transferir menos tensão para a saída. E aí vai se corrigir o mais B, 12 volts. Se ele tinha aumentado, ele vai voltar para 12. E aí o circuito volta ao seu ritmo normal. Agora, se a tensão de saída tender a diminuir, como o aumento da carga ou a diminuição da rede, vai acontecer o contrário. Para ele manter os 2,5 volts, ele vai diminuir a corrente, vai acender mais fraco o LED, vai menos corrente passar pelo fotoacoplador, pelo transistor. Isso vai manter a tensão no pino 3 feedback mais alta e aí ele vai alargar os pulsos no transistor de cima. Alargando o transistor de cima, os pulsos do transistor de cima, ele conduz mais tempo, armazena mais energia. Quando o transistor de baixo conduzir, vai transferir mais tensão para o secundário, e aí a tensão de 12 volts que tinha diminuído, ela vai voltar para 12 volts, e aí os transistores voltam ao ritmo normal de funcionamento. Então, feedback verde corrige a fonte principal, de 12 e 24 volts. O feedback azul, ele corrige a fonte de standby, funciona igual. Ó. Aqui a saída é 5, se a tensão tende a diminuir, para manter aqui os 2,5, vai diminuir a corrente, vai acender mais fraco o LED do fotoacoplador, vai passar menos corrente aqui pelo transistor, aí o pino 4 vai ficar com tensão mais alta, o transistor interno aqui do CI vai receber o pulso mais largo, vai ficar mais tempo conduzindo, armazena mais energia no transformador chopper, e quando o transistor cortar, vai mais tensão no secundário, 5 volts que tinha diminuído, volta para o valor normal e aqui volta para o regime normal de funcionamento. Se a tensão aqui tender a aumentar, acontece o contrário, para manter os 2,5, aumenta a corrente, acende mais forte, conduz mais esse, diminui a tensão aqui, o pulso estreita no pulso, o transistor conduz menos tempo, armazena menos energia, quando o transistor cortar no secundário, vai menos tensão e a tensão de 5 volts que tinha aumentado vai voltar para o valor normal e aí o CI volta para o ritmo normal de funcionamento, tá? Então os dois feedbacks funcionam da mesma forma. Agora, nós vamos ver aqui embaixo o liga e desliga de roxinho, liga e desliga, power on, tá aqui ó, power on de roxo, vai nesses dois transistores e nesse fotoacoplador, esse outro, roxinho. Então vamos lá. Quando você liga a TV, a tensão passa para 5 volts aqui, ó. O normal é 0 em standby. Ligado, vai para 5. Essa tensão vai polarizar esse transistor, vai conduzir, vai fazer esse PNP conduzir. Ele vai acender esse LED que estava apagado. Acendendo esse LED, ele vai fazer funcionar esse fototransistor que vai polarizar a base desse cara aqui, ó, Q15.3. Lembra que eu tinha 15 volts nessa linha? Esse 15 volts vai passar por ele e vai alimentar o PFC e vai alimentar também através desse ponto de 15 volts aqui, ó. Vai alimentar o CI da fonte principal. Então só quando chega os 15 volts aqui para esse gerador de PWM é que a fonte principal entra em ação e aí eu tenho os 12 e os 24 volts, tá? E claro, quando eu desligar a TV, vai para 0, despolariza esses dois, apaga esse LED, para de conduzir esse transistor, despolariza a base desse transistor aqui, zera esse, para de funcionar. Lembre-se que quando a fonte principal se desliga, o circuito PFC também desliga, porque o circuito PFC ele tem utilidade quando está alimentando a fonte principal. Para alimentar a fonte do standby não precisa, porque a fonte do standby consome muito pouco, tá? Então, você desliga o standby, o circuito PFC. Desligando o PFC, lembra que eu falei que aqui vai de 160 a 320, mas essa tensão já é suficiente para fazer funcionar a fonte do standby. Muito bem.
Agora nós vamos falar, o que mais tem aqui para nós? Bom, vamos falar sobre as proteções. Então, as proteções eu pintei aqui de cor de marrom. Vamos começar aqui ó, com essas proteções aqui. Então eu tenho duas fontes aqui. Eu tenho a fonte de 12 volts, que é a fonte principal, e a fonte de 5, que é a fonte de standby. Se qualquer uma delas ficar com valor acima do normal, é claro que essas fontes elas podem variar dentro de certos limites, porque os circuitos de feedback corrigem elas. Porém, se elas ficarem acima do normal, acima do limite, tanto a de 5 ou a de 12, uma das duas, o que vai acontecer? O diodo Zener aqui correspondente vai conduzir, se a de 5 ficar muito alta, vai conduzir esse. Se a de 12 ficar muito alta, vai conduzir esse outro. Qualquer um dos dois diodos aqui que conduzir, que é uma dessas fontes altas, ele vai polarizar esse transistor e vai acender esse fotoacoplador aqui, ó. Acendendo esse fotoacoplador, que é esse cara aqui, ó, ele vai transferir uma tensão de 15 volts via esse diodo e esse resistor para o pino de feedback desse cara. Esse pino de feedback, ele pode variar dentro de certos limites para corrigir a largura do PWM e assim o funcionamento da fonte principal. Porém, se a tensão de feedback ultrapassar um certo valor, adivinha o que acontece? Esse CI desliga os chaveadores e desliga essa fonte, tá? Então o primeiro passo é tensão alta aqui no feedback, desligar essa fonte. E essa tensão também vem para cá, ó. Esses dois transistores aqui funcionam como SCR, um SCR. Lembra que o SCR é um diodo com disparo. Você aplica um pulso, ele dispara, fica conduzindo e aí ele permanece até que se desliga o circuito. Então, se esse cara aqui funciona, aciona a proteção por excesso de voltagem ou na fonte principal, na fonte de standby, vai tensão para a base desse 502, ele conduz, joga ao terra a base do PNP, esse PNP conduz, mantém polarizado a base do 502, que mantém o 501, que mantém o 502, que mantém o 501, que mantém o 502, e fica nesse círculo vicioso aqui conduzindo os dois transistores. Como esse transistor está conduzindo, ele joga ao terra o coletor, fica zero, tem um diodo aqui. Esse diodo ele vai fazer o pino de feedback desse cara aqui passar para 0.6. Esse 0.6, lembra que eu falei, o feedback ele tem intervalos de tensões que ele pode corrigir, que o CI pode corrigir o PWM. Se ficar muito baixo, que no caso 0.6, ele desliga esta fonte também. Então percebam que quando ou a fonte principal ou a fonte de standby ficam altas, uma das duas, ela pode desligar os dois PWM, o PWM da fonte principal e o PWM da fonte de standby. Claro que depois o circuito vai tentar ligar de novo, se detectar que a fonte está alta, ele vai se desligar, vai tentar ligar de novo, vai se desligar e por aí vai até você desconectar a TV da tomada e ver o que está acontecendo, tá? Ver o que causou a fonte alta. O que causa a fonte alta? Circuitos de feedback, o verdinho aqui e o azulzinho aqui. Esses circuitos que fazem uma das fontes ficar alta, tá? Então, o circuito proteção por sobre tensão da fonte de standby e da fonte principal. Bom, proteção do mais B de 400 volts. O mais B de 400 volts não pode passar de 400 volts, não muito, tem que se manter aí dentro de 400 volts. Se ele passar de 400 volts, ele vai aumentar a tensão no CIU 601 e vai desligar esse cara. E aí vai parar de funcionar o PFC. Parando de funcionar, eu já não tenho mais 400 volts. E outra coisa que ele vai fazer também, ó, tá vendo aqui, ó, se a tensão da fonte de 400 volts ficar alta, ele vai desligar a fonte principal também, tá? Então a fonte de 400 volts, se ficar alta, ela desliga o PFC e por precaução pode desligar também este circuito integrado da fonte principal, tá? Então nós temos aqui o 400 volts. Aí tem mais um aqui, tem mais uma proteção aqui, ó. Outra proteção aqui, 400 volts. Aqui também, ó, se ficar alta, os 400 volts, o que vai acontecer? Ele vai polarizar esse MOSFET, e esse MOSFET vai jogar o feedback aqui pro terra. Jogando o feedback pro terra, desliga o standby. Desliga a fonte de standby, porque afinal de contas, se os 400 volts ficam acima do normal, pode subir a tensão na fonte de standby e pode queimar coisa lá na placa principal da televisão, tá? O que mais nós temos aqui? Proteção rede alta. Proteção rede alta tá de azul clarinho aqui, ó. Aqui uma amostra da tensão da ponte retificadora entra nesse cara aqui. Enquanto a rede estiver
até 240 volts, beleza, o CI pode funcionar normalmente. Passou 240 volts, o pino 3 fica alto e desliga o PFC. Também acontece aqui no standby, ó. Até 240 volts, tá beleza, a tensão de Brown-in, que é a tensão aqui que detecta a rede, o P2 aqui, o ACV, vai pulsos aqui. Enquanto tiver a rede até 240 volts, esse CI está habilitado para funcionar. Passou 240, a tensão nesse pino do Brown-in vai aumentar e vai desligar a fonte do standby. Então, se a rede ficar alta, desliga o PFC e desliga a fonte standby. E por fim, aqui embaixo, proteção rede baixa. Ah, tem isso também. Olha aqui, ó. Aqui, 2 pontos que nós retiramos tensão alternada antes da ponte retificadora. Então aqui vai gerar uma tensão contínua nesse ponto. Enquanto essa tensão da rede tiver 90 volts ou mais, tiver 90 ou mais, 90 é o mínimo, acima de 90, a tensão aqui vai ser suficiente para polarizar esse MOSFET, ele vai conduzir e vai aterrar o gate desse. Esse não vai funcionar e vai manter esse LED apagado. Esse LED do fotoacoplador vem para cá, ó. Vai manter esse transistor desligado, isso mantém o gate desse MOSFET nível alto, o MOSFET conduz e aí o dreno dele vai para nível 0, nível baixo. Nível baixo aqui significa normal. Esse pulso aí, ou seja, essa informação vai lá para o microprocessador da placa principal. Quando esse ponto estiver em 0 volt, o microprocessador sabe que a rede está dentro do limite de funcionamento. Então ele mantém a TV ligada. Agora, se a rede ficar baixa, por exemplo, a gente tem um pico da rede, ela diminui, o que vai acontecer? Nesse ponto aqui, a tensão não é mais suficiente para polarizar esse cara desliga. Esse cara desligando, esse MOSFET, o dreno dele aumenta o gate desse outro e esse outro conduz. Agora ele acende o fotoacoplador, o LED, que polariza o transistor conduz e aterra o gate desse outro MOSFET. Esse outro MOSFET corta e aí o dreno dele passa para 5 volts. Com 5 volts lá na placa principal, o micro manda a TV desligar, por aqui, ó. Manda aqui para 0 e desligar a TV. Então quer dizer que quando a rede cai, a TV se desliga automaticamente. Tá bom, pessoal? Então é isso. Aqui vocês têm as observações. Beleza, pessoal? Então, quem gostou aí da interpretação do esquema elétrico, dá um like no vídeo. Bom, quem não gostou pode dar um dislike, mas seja no caso dos comentários, inscrevam-se no canal. Não esqueça da promoção que tem aí, super promoção para você comprar o seu curso de TV LCD para iniciante, da Burgos Eletrônica, e também na descrição do vídeo, além dos links para você comprar diretamente o curso, você tem o link para baixar este esquema com as observações que eu fiz. Tá, pessoal? Então, inscrevam-se no canal, ativem as notificações. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.